Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo, dia do Senhor, 27 de setembro. E o evangelho de hoje é Mateus 21, 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, um canto muito bonito que nos traz presente a palavra de Deus. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Que homenagem que nós somos chamados a fazer neste fim de semana, último de setembro, em que dedicamos ele à palavra de Deus, a Bíblia, Dia Nacional da Bíblia. Podemos nos perguntar assim, e o que, quem sabe, mudou nesse mês da palavra de Deus? Em que lugar ficou a Bíblia em minha vida, em minha casa? Dia Nacional da Bíblia. Me faz lembrar aquela pequena história, inclusive, né, que aquele pai que tinha um filho adolescente que não queria estudar. Lá pelas tantas prometeu um belo presente para ele, se estudaria, se formaria em medicina. Prometeu um carro a ele. E no dia que então aí o filho começou realmente a estudar e se formou em medicina. No dia em que ele se formou, o jovem então estava esperando o tão sonhado carro do ano. E o pai que fez? Deu uma Bíblia, deu a palavra de Deus ao seu filho. E então esse filho não disse nada ao pai, mas se afastou completamente do pai. Até que o pai faleceu. Vindo aos funerais, ele foi ver aquela Bíblia que o pai tinha dado. E dentro da Bíblia estava o valor, estava um cheque em branco que ele pudesse comprar o carro. Ganhou a Bíblia, a palavra de Deus, que valia muito mais do que o carro. Quantos pais de família, quantos de nós nos preocupamos muitas vezes com questões econômicas e menos com a dimensão espiritual. A palavra de Deus, a Bíblia, quando eu trabalhava em Verona, na Itália, acompanhava um grupo missionário que a primeira vez que fui até esse grupo, numa segunda-feira, fiquei impressionado pela simplicidade do ambiente, do lugar. E isso já uns bons anos atrás, aquele grupo era há 25 anos que se encontrava toda segunda-feira para meditar, refletir a partir da palavra de Deus do fim de semana.
como me fez bem, como me faz bem pensar ainda hoje naquele grupo missionário, baseado na palavra de Deus. Mas então, assim, somente para trazer presente um exemplo a você que reza, que reflete junto com a gente, como me faz bem, quantos retornos tenho tido, assim, de muita gente que tem ouvido a palavra de Deus e as reflexões que a gente vem fazendo nesse tempo de pandemia. Aliás, muita gente me pergunta assim, padre, e quando termina a pandemia? Vamos continuar? Vamos continuar sim, porque a palavra de Deus ela deve ser luz para a nossa vida, para o nosso caminhar. A palavra de Deus desse fim de semana, então de Mateus 21, 28 a 32. E de trabalhar na minha vinha. Domingo passado, somente para ligar, então o evangelho desse fim de semana, domingo passado foi o convite das várias horas que o Senhor fez ao patrão. Lembram? Às 5 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 15 e às 17. Convidou para trabalhar na sua vinha. Ide também vós trabalhar na minha vinha. Sim, Pai, ide também vós trabalhar na minha vinha. E o evangelho desse fim de semana, somente para trazer presente, é interessante, porque só Mateus traz esse fato. Mas ligando assim com as leituras desse fim de semana, que vamos refletir, primeira leitura, é Ezequiel quem nos fala, que convida os israelitas exilados na Babilônia a viverem com coerência o sim dado ao Senhor e a sua aliança. Mas o que aconteceu? O povo de Israel não cuidou realmente da vinha do Senhor, não, como devia. Não cuidou, abandonou a vinha. E o que produziu? Produziu uvas ácidas, imprestáveis. Foi infiel à aliança do Senhor. Manifestando assim, dá para dizer, superficialidade na religião. Mas isso nós vamos aprofundar com o Evangelho. Segunda leitura, Paulo apresenta o exemplo de Jesus, que dá o sim a Deus, ao Pai, até a cruz, até a morte. Se esvazia, se despoja da condição humana para assumir, se despoja da condição divina para assumir a condição humana, dizendo sim até a cruz ao Senhor. E o Evangelho, né? Que é aquele que nós queremos refletir. Então, nesse fim de semana dedicado à palavra de Deus, fala dos dois tipos de sim. O sim à vinha do Senhor, a parábola do vinha do Senhor. Então, Jesus que convida, estava lá dialogando junto com os sacerdotes, os anciãos do povo, e perguntou assim, mas o que vos parece? E um homem que tinha 2 filhos, né? Se dirige então ao primeiro, e diz, filho, vai trabalhar hoje na vinha. O que ele respondeu? Não quero. Mas depois mudou de opinião. Ele foi. E aquele que disse que então que queria, mas depois não foi. Sim, Senhor, eu quero, mas não foi. E Jesus então faz uma belíssima reflexão com aquele povo, com esses sacerdotes, com os anciãos do povo. Se for, lembram também quando Jesus diz assim, se o que o vosso sim seja sim, ou que o vosso não seja não. Porque, como diz o povo, como as pessoas dizem, né? De boas intenções, o mundo está cheio. De boas intenções. Quantas intenções boas, maravilhosas, intenções que nós temos, mas nem sempre realmente conseguimos colocar em prática. Essa é a grande questão. E o Evangelho, então, desse fim de semana, é somente Mateus, como dizia, que traz presente essa narração. Que era um cobrador de impostos, que era considerado um pecador público, e
porém que depois se torna um discípulo ardoroso de Cristo. Após a morte de Jesus, se realiza a profecia. As comunidades cristãs formadas por aqueles pagãos, que estavam sendo os primeiros para trabalhar na vinha do Senhor. Então, o que quer dizer, quem sabe, para nós o sim que nós damos ou o não que nós damos? O dar assim a Jesus Cristo e o dar assim à sua igreja. O que significa realmente a religião? Religião é religar-se ao divino, religar-se a Deus. E de que forma? De que forma nós nos religamos a Deus? Como quem tem fé. Crer é tecer a vida em Deus, no Pai. Crer é viver a vida em Deus. E fé é muito mais, quem sabe, do que crença. Ou quem sabe se restringindo a formulações doutrinais. É um modo de viver. É um modo de ser. É um modo de viver e agir profundamente sintonizado com o modo de ser e de agir de Deus, ou do Filho de Deus. Crer é a entrega do coração para Deus. Como é forte e bonito isso, né? Assim sugere a própria etimologia do termo latino credere, que vem do coração, entregar-se ao coração. Tudo mais é acréscimo. A nossa vida, então, que nos leva o acreditar, é o colocar. O religião é o religar a nossa vida em Deus. O nosso sim, que seja sim, o nosso não, que seja não, dá para dizer assim. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes, quem sabe, nós dizemos sim no batismo e depois a nossa caminhada de fé junto à igreja, junto às comunidades, junto a nossas famílias, queridos e amados pais. Não basta, quem sabe, dizer ao filho: meu filho, vá na igreja. E você que é pai acompanha, vive junto à religião com o seu filho, junto à comunidade, que a religião, o crer em Deus, e viver segundo a crença é maravilhoso. Como é bom viver a nossa fé em Deus, viver segundo aquilo. Ou às vezes nós vemos uma árvore cheia de folhas e pouquíssimos frutos. Nós somos chamados a viver, então, a partir da prática. Digo algo, uma expressão muito forte do Papa Francisco. Cristãos, às vezes papagaios. O viver, o buscar viver, que, volto a dizer, é tudo de bom. Viver junto à comunidade, com seus desafios também, com as suas dificuldades. Viver a religião, na fé em Deus, seja na comunidade junto com muitas vezes aqueles que são injustiçados, que são excluídos, que são marginalizados. Viver a religião na prática, no dia a dia. E o Papa Francisco nos convida realmente a ir de encontro àqueles que padecem, que mais sofrem, que mais são excluídos da própria sociedade. Que o vosso sim seja sim. Que possamos sempre dizer sim. Um aspecto essencial também desse evangelho é a conversão, a transformação. Filho, vai trabalhar na minha vinha, na nossa vinha. Não quero, mas depois vai. Vamos repensar o nosso sim, ou o nosso não, e converter tudo em sim ao Senhor, a Deus, a comunidade e a família. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E um abençoado fim de semana.